pessoas! Vamos bater 2 beatzinhos de prosa? O tema do vídeo de hoje, ele começa com uma história de números. Uma história de números que vão caindo absurdamente. Em 2014, a gente tinha um orçamento do CNPq de 2,7 bilhões. E em 2017, esse orçamento caiu para 523 milhões. Em 2019, esse orçamento caiu para 127 milhões. E, segundo a nova proposta do governo, esse orçamento vai cair para 16 milhões em 2020. Mas, dona Vivi, 16 milhões não é muito dinheiro? Ora, todos os bolsistas são vagabundos, não é mesmo? O que a gente vai falar nesse vídeo é sobre a situação atual das pessoas que dependem do dinheiro do governo. Os famosos vagabundos. Agora, é importante a gente falar que esses números todos que a gente está falando, que esses primeiros são da verba do CNPq, né, que é o nosso Conselho Nacional de Desenvolvimento e Pesquisa. E a gente ainda tem a CAPES, outra agência de fomento, e ela também vai ter corte, ela já teve corte agora. Então, o que está acontecendo com esses cortes na pesquisa? Quem são os vagabundos que vão sofrer com isso tudo? Não são só os vagabundos, como todo mundo gosta de falar, que a galera gosta de falar que bolsista não trabalha, etc. Mas esse dinheiro não vai só para bolsista. Esse dinheiro vai para compra de equipamento também. Então, o que é a pesquisa? Por que a gente precisa desse financiamento? O que está acontecendo com esses cortes todos e etc, etc. A gente sempre depende de FAP, CAPES, CNPq, justamente porque todo o processo desde que a gente entra na graduação até mestrado, doutorado e o que é que vem depois, é o processo de formação do pesquisador, né? Eu acho que o que as pessoas às vezes falham em entender é que quando você investe com uma bolsa num aluno, não necessariamente você está investindo que dali vai sair, o próximo Nobel da Paz. Não, o produto desses processos de bolsa e tudo mais é a formação de um acadêmico. Então, todas as agências de fomento, CNPq, CAPES, as FAPs, né, que são as estaduais. As fundações de apoio. Fundações de amparo à pesquisa. Isso, fundações de amparo à pesquisa. Elas são para formar cabeça, né, formar cérebro, formar pesquisadores. Então, quando apareceu todos esses cortes, o orçamento do CNPq, tipo 10%, 20% do que era antes, sabe? Se for pensar assim da queda brusca que teve nos últimos 5 anos, saiu de 2,7 bilhões para sair para 16 milhões. Pois é. A quantidade de pesquisa que vai parar? Não, absolutamente tudo. Não tem como. Tem quem diga que com um corte desse tamanho o CNPq não tem nem condição de existir, porque o CNPq não é só bolsa, né? Igual você estava falando comigo, é equipamento também, é tudo. Até pessoal terceirizado às vezes, que você precisa de algum técnico, alguma coisa mais específica, você pode fazer um projeto que pague bolsista, equipamento e pessoa terceirizada. Então, assim, é isso tudo que vai parar. E por equipamento eu posso falar, assim, equipamento assim, de computador, igual a gente trabalha. É projeto que você faz pro CNPq. Exatamente, ou pode ser equipamento mais pesado também, equipamento mais complicado. Então, assim, todos esses cortes, eles são todo mundo, a gente tá avisando isso há muito tempo, tá sucateando a nossa ciência, tá sucateando a nossa educação, porque a gente tem que lembrar, gente, pesquisa e educação não é gasto, sabe? Tem um monte de coisa que tá falando, que vai ser uma economia nos gastos públicos. Gente, mas educação é investimento, sabe? Você dá o dinheiro desde cedo para a pessoa, para ela conseguir se formar ou para ela ver se é aquilo mesmo que ela quer, é investimento naquela pessoa. Isso aí faz parte da pesquisa. E não é qualquer empresa grande que vai falar, não, toma dinheiro aqui para a universidade e pronto. Porque você está investindo em uma pessoa de 18 anos, por exemplo, que ainda não sabe o que é da vida. É muito difícil você fazer um projeto com uma empresa assim. Em geral, quando você faz esse tipo de projeto, é já mestrado, doutorado, porque você mostra um problema e você quer a solução, sabe? E nós somos frutos de bolsa. Você viveu de bolsa
Durante desde a muito tempo. graduação. Minha primeira bolsa foi quando, tipo assim, eu tava entre trabalhar com pesquisa e fazer estágio, né? Que estágio é o que dá dinheiro. Então, a maioria dos meus colegas foram fazer estágio porque queriam ganhar dinheiro. Mas eu fiquei na pesquisa porque, assim, primeiro, eu achei muito mais interessante. E segundo, eu tinha uma bolsa pequena que fosse, na época era R$300, mas era o suficiente para eu conseguir pagar meu almoço, então dava para eu ficar. Então eu trilhei o caminho da academia, né? Hoje eu sou professora, eu sou quem eu sou, porque eu fui financiada ao longo desse processo. Então é uma coisa que a gente ouve bastante, assim, que você não tem que se preocupar com sua pesquisa causar o maior impacto do mundo, né? Você tem que se preocupar em você formar uma pessoa capaz de realizar a pesquisa, desenvolver pesquisa. Então, o que está acontecendo, assim, da minha perspectiva, no momento que você começa a cortar a bolsa e cortar financiamento, você não só tira a chance dessa galera, como você também cria uma cultura de isso aí não vale a pena, não trilhe esse caminho, né? Porque, sei lá, acho que a gente vai chegar num ponto que pesquisa vai virar elite, né? Quem tem dinheiro para se sustentar. Ou quem vai trabalhar igual um animal, assim, pra conseguir se manter. Eu não sei nem se a gente consegue falar que vai sobreviver só a elite, porque como tem essa parte também, não só de pagamento de bolsista, mas do resto, quem é que vai bancar? Tem pesquisa que não se faz só com coisa barata, sabe? Quem é que vai pagar equipamento caro aí? Se pensar na área da computação, que é uma área extremamente privilegiada comparado com o resto, é uma área que ganha muito dinheiro privado. Então a gente recebe projetos privados e tudo mais, mas tá longe de ser a realidade. Até na própria computação você tem projetos que nunca são financiados, nunca vão ser financiados por empresas, que são projetos de base, que ninguém tem interesse. Então a gente vai acabar se tornando o quê? Uma indústria? A pesquisa vai virar uma indústria? Não faz sentido. Não, e a gente precisa de pesquisa de base. Isso aí é uma briga que todo mundo tem sempre, porque se a ciência de base não existe, como é que você fortalece as outras? Sim. Então fica nessa lenha. Eu vivi de bolsa durante muito tempo e fui trilhando esse caminho e eu só consegui fazer meu mestrado e fazer meu doutorado porque eu fui bolsista. Sim. Porque pesquisa é trabalho. Vamos colocar essa pesquisa é trabalho, gente. Existe a profissão pesquisador. Nossa, a profissão certamente existe. Mas o pior de tudo é que, assim, a gente já vivia num cenário onde a gente era destratado, né? Completamente desprezado. A gente era só bolsista, só estudante. Aí pega esses só estudantes, que na verdade são os cérebros do Brasil, né? E tira deles o único benefício que gente, eles bolsa tinham. não tem FGTS, Férias. Bolsa não tem férias, bolsa não tem Quando ticket de acaba alimentação. A bolsa, você não tem rescisão, você não tem nada então, disso. não tem. A gente recebeu um e-mail, assim, que foi assustador da UFMG. Que foi, não vai ter bolsa agora e não vai ter aluno novo. Não vai aceitar novos alunos. Um dos mais renomados cursos de pós-graduação em computação do Brasil. Verdade. Falar, a gente não tem como receber aluno. Aluno bolsista, né? E se quiser vir, que venha pagando suas próprias contas. E não é todo mundo que ninguém pode. vai. Eu não sou daqui, você não era daqui. Como é que a gente ia vir morar aqui? Não dá. Com uma mão na frente e outra atrás. Vai voltar numa época que não se formava mestres e doutores, porque quem é que vai querer trilhar esse caminho? Exatamente. Tá difícil. E uma coisa que as pessoas não pensam é que P&D tem crescido. P&D, pesquisa e desenvolvimento, tem crescido muito até nas empresas privadas, né? Sim. Então, onde você vai encontrar os pesquisadores se eles não estão sendo formados? O pesquisador não vai brotar do chão assim, um pesquisador. E você não vira pesquisador do dia pra noite. Você tem que ter uma formação, você tem que entender de metodologia científica, você tem que passar por isso. Você não vira... E assim, a área de P&D é uma das áreas que mais paga bem no mercado. É que mais paga bem, que mais tem crescido recentemente, porque a gente está vivendo na era da inovação, né, dos projetos e tudo mais. Então, sem pesquisador para inovar, assim,
não dá, Não sabe? dá, Não dá, não é só os vagabundos, tá, que estão sofrendo. Vai sofrer todo mundo. Sim, o mercado vai perder gente. As empresas que estavam vindo para cá, assim, vão deixar de vir. Vão parar de vir. A galera que tá aqui vai começar a ir embora. E aí vai começar a se capacitar em trabalhos, assim, mais práticos. Eu não sei nem como que distingue os dois trabalhos, mas o trabalho intelectual, que é o que a gente está falando de pesquisa, não vai mais existir. Então, se o trabalho de pesquisa não vai mais existir, significa que a gente vai se formar em replicar o que os outros pensaram. Basicamente, né? A gente só vai executar o que alguém pensou. E acaba com, sei lá, sabe? Acaba com o instinto de pensar, acaba com a cultura de você questionar o mundo ao seu redor. A gente vai cair no obscurantismo num sentido quase literal. Eu acho, assim, que você compartilha da mesma visão que eu tenho. Será? Não sei. Vamos ver. Que é de um pessimismo extremo. Porque começa esse tipo de corte, o corte de pesquisa, daqui a pouco tá indo para outro tipo de corte. Daqui a pouco não tem dinheiro para comprar papel higiênico. E vai só piorando. Porque ao mesmo tempo que eles estão cortando de agência de fomento, eles estão cortando do MEC, eles estão cortando o dinheiro que chega nos colégios e universidades. Então, a educação não está sendo a prioridade desse governo, acho que todo mundo já sabe disso, mas o que a gente não atentou ainda, a população em geral, é o impacto que isso vai causar. Não é só, esses vagabundos da universidade vão deixar de receber a mamata, não tem absolutamente nada a ver. Tem a ver com esses profissionais que a gente precisa formar para mover a própria indústria brasileira, sabe? Para que a gente tenha profissionais capazes de criar algo novo e não fazer e refazer o mesmo, né? Ficar sempre naquele mesmo. E não ter que ficar importando cérebros externos. Ou exportando os nossos cérebros, né? Que a fuga de cérebros é um massiva problema real. Agora. Sim. Então, só tende a piorar. Só tende a piorar. E assim, não é prioridade desse governo e também não foi do anterior. Não, porque os cortes começaram no governo anterior. Antes que venham já falar assim, petista, etc. Não, o governo anterior já fez muita lenha. O governo matou o cachorro, o passado matou o cachorro e o atual tá chutando o cachorro morto. Sabe, tá chutando o cachorro morto e dando, gente, 16 milhões de reais. Deve ser o quê? A verba de um deputado viajar. Sabe? E comer lagosta. Porque, né, deputado deve ter que comer lagosta. Porque a gente pode comer coxinha. Adoro coxinha. Eu adoro. Não tem problema, mas eu comeria coxinha, não tem problema. Mas se você sabe, pensa... Você põe na balança isso... E você pensa em coisas tipo indústria farmacêutica, que é outra coisa maligna, né? Não sei, nem sei mais. A indústria farmacêutica que desenvolve vacinas, medicamentos, tudo isso é no exterior. Você tem poucos exemplos aqui no Brasil de descobertas revolucionárias justamente porque não tem incentivo a isso. E aí você pega a vacina de leishmaniose, né? Que é daqui, da UFMG, o coquetel da AIDS, que foi... a patente, né, foi quebrada aqui e ele é distribuído pelo SUS gratuitamente aqui no Brasil. Exato. Então, assim, a gente tem no Brasil potencial de sabe, criar coisas novas também, pesquisa de ponta. A gente tem cérebros maravilhosos aqui, mas com o passar do tempo a gente vai voltar para aquele tempo onde a gente tinha que importar tudo, porque a gente não é capaz de criar conhecimento, de criar coisas novas. E pagar caro pelas coisas que a gente vai ter que importar. Remédio, se descobrirem a cura para alguma coisa ou paliativos para alguma doença, a gente vai ter que importar e pagar caríssimo por isso. Porque a gente não vai ter um centro de pesquisa que consiga trabalhar. A gente tem várias pesquisas com Zika vírus aqui que tava despontando, descobrindo um monte de coisa interessante. Vai morrer. Pesquisa com câncer, vai morrer. A nossa área vai morrer. Então, a nossa área é uma área cara. Nossa área é muito cara e a nossa área muda o tempo inteiro. Então, a gente não tem como ficar com equipamento
de 10 anos atrás. Sim. Pra gente isso assim é morte certa. Ainda mais nessa era de deep learning da vida, que a gente precisa de GPU. Nossa. A gente precisa sempre de GPU, a gente precisa de mais GPU. Não dá. Aí fala, então vamos conseguir dinheiro de outra forma, vamos privatizar tudo? Não, isso não é a resposta, cara. A educação tem que ser democrática, a educação tem que ser para todo mundo. Não existe isso de só uma parte da sociedade que é quem tem dinheiro que vai conseguir, sabe? A gente já conseguiu, por mais que a gente tenha sucateado a educação e a pesquisa durante tantos anos, a gente estava começando a mudar um pouquinho o cenário e ver gente pobre na universidade que conseguiu crescer, sabe? Tava, dando aquele brilhinho, sabe? Nossa, será que um dia... Aí, puf, sumiu. Virou nada. Tá triste, tá muito triste. A gente tá rindo aqui fazendo piada, mas a gente trabalha na área e vê, assim, amigo nosso falando, não vai dar. Pessoas desistindo de fazer mestrado, doutorado, porque vai ter que arrumar outro emprego, né? E não dá pra você manter as duas coisas. É muito complicado, gente. Vai ter gente que consegue fazer as duas coisas? Vai. Mas pense num cenário que não é todo mundo que mora na casinha de papai e mamãe, não é todo mundo que mora na mesma cidade, muita gente tem que mudar. Se você se muda, começa a trabalhar e começa a estudar junto, gente, é muito complicado, é muito complicado. Então, vai reduzir demais o número de pós. Eu não sei nem como é que vai ficar as de elite. As universidades não vão ter nem condição de manter seus programas de pós-graduação e é isso. Assim, esse vídeo é pra gente ficar colocar triste. Pra fora mesmo, né? Colocar pra fora e que a gente tá sem saber o que fazer. Sabe? Se você sabe o que fazer, diz que 0800. Brincando. Mas assim, vem discutir conosco, vamos ver o que a gente consegue, se a gente consegue movimentar. E eu queria deixar uma pergunta. Pra mim, não, né? Não, pra você, pra vocês. Queria deixar uma pergunta. Como que a gente faz a sociedade... É uma pergunta difícil, tá? Como a gente faz a sociedade enxergar que ciência e educação é importante? Essa é a pergunta de R$1 milhão. Na verdade, $1 milhão, que vale mais que barras de ouro. E com isso a gente finaliza esse vídeo. Triste. Um abraço. Falou.